Sejam bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Há aproximadamente 2.700 anos, em um tempo de crise e expectativa para Israel, o profeta Isaías proferiu palavras de Deus que ecoam com poder e precisão na vida de um grupo específico hoje: os escolhidos. Enquanto muitos buscam um evangelho de facilidades, a realidade bíblica para aqueles separados por Deus é frequentemente marcada por desafios intensos, uma identidade singular e um propósito que transcende o comum. O que Isaías profetizou sobre o servo de Deus, sobre aqueles chamados pelo seu nome, não ficou preso no passado. É uma descrição vívida da jornada, das lutas, da proteção e do destino daqueles que Deus escolheu no presente. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas das profecias de Isaías para revelar como as palavras ditas há quase 3 milênios já se cumpriram e continuam a se manifestar na sua vida, escolhido de Deus. Prepare-se para uma perspectiva bíblica profunda que valida suas experiências, fortalece sua fé e expõe a superficialidade de muitas mensagens modernas. Se você se identifica como um escolhido e busca a verdade sem concessões, curta esse vídeo, se inscreva no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho. Sua interação ajuda a levar esta mensagem vital a outros. Vamos desvendar como as antigas palavras de Isaías se tornaram a sua realidade hoje e o que isso significa para a sua caminhada. A fundação da realidade do escolhido de Deus hoje reside na sua identidade, uma identidade que foi profetizada com clareza por Isaías e que é radicalmente diferente daquela que o mundo tenta impor. Em um mundo que tenta definir as pessoas por suas conquistas efêmeras, posses materiais ou a aprovação das massas, a identidade do escolhido vem diretamente da eleição soberana de Deus e é, portanto, inabalável. Isaías, capítulo 40 e um versículo 8 a 10 é um ponto de partida crucial, um alicerce de segurança e propósito. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta profecia, embora inicialmente dirigida ao Israel literal, encontra seu cumprimento espiritual e sua aplicação mais profunda naqueles que, pela fé em Cristo Jesus, se tornaram a verdadeira descendência espiritual de Abraão, o amigo de Deus, conforme nos ensinam as Escrituras em Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 29. A realidade para o escolhido hoje é que você é, antes de qualquer outra coisa, um servo e um escolhido, não por qualquer mérito próprio, mas unicamente pela eleição soberana e graciosa de Deus. Isaías diz: a quem elegi, chamei dos seus cantos, o que significa que sua existência, seu chamado e sua posição em Cristo não são fruto do acaso ou de suas próprias decisões iniciais. Você foi separado por Deus desde antes da fundação do mundo para um propósito eterno, como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4. Esta identidade de servo implica uma submissão radical à vontade divina, um reconhecimento de que você não pertence a si mesmo, mas foi comprado por alto preço, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. É um chamado para o serviço abnegado ao Rei dos Reis, encontrando sua verdadeira liberdade e o mais elevado propósito em ser servo de Deus, um contraste gritante com a busca frenética por autonomia e autorrealização que o mundo prega. Além disso, pela fé em Jesus, você compartilha da herança e do relacionamento de Abraão, o amigo de Deus, estabelecendo uma intimidade com o Criador do universo que é profetizada aqui. Ser amigo daquele que sustenta todas as coisas.
A realidade hoje é que o escolhido tem acesso direto e ilimitado a Deus, um relacionamento de proximidade, confiança e conhecimento mútuo que o mundo, em sua alienação, não pode sequer compreender. E há uma promessa incrivelmente poderosa em um mundo cheio de rejeição, abandono e relacionamentos superficiais. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Esta é a segurança eterna do escolhido em Cristo. O amor incondicional e a aceitação de Deus não dependem do seu desempenho impecável, das suas falhas ou dos seus sucessos, mas unicamente da sua escolha fiel e imutável, ecoando a promessa de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Você pode falhar, pode tropeçar, mas a escolha de Deus por você e a sua aceitação em Cristo permanecem firmes. Finalmente, a profecia de Isaías aborda um dos inimigos mais constantes e debilitantes do escolhido: o medo. A resposta divina não é a promessa de um caminho sem desafios ou perigos, mas a garantia inabalável da sua presença. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A realidade hoje é que o escolhido enfrenta suas batalhas, suas incertezas, suas ansiedades com a certeza sobrenatural da companhia divina. Uma presença que não apenas conforta, mas ativamente fortalece, ajuda e sustenta. Isaías capítulo 44, versículo 1 e 2, reforça essa verdade, lembrando que Deus te fez, te formou desde o ventre e te ajudará. Sua identidade como escolhido, como servo de Deus, é a base da sua coragem, da sua segurança e da sua capacidade de enfrentar qualquer adversidade. A profecia de Isaías sobre a identidade do escolhido não é uma peça de história antiga ou uma teoria teológica abstrata. É a base sólida e inegociável da sua existência espiritual hoje. Você é chamado, pertencente, aceito e acompanhado por Deus em cada passo da sua jornada. A vida do escolhido, como já abordamos e como a própria Bíblia atesta repetidamente, não é um caminho pavimentado com facilidades e ausência de dor. Pelo contrário, Isaías profetizou que o caminho seria, sim, marcado por dificuldades intensas, mas também revelou o propósito divino e redentor por trás de cada provação. O sofrimento não é um erro no plano de Deus para o escolhido, mas um cadinho de refinamento essencial para cumprir o seu propósito. Isaías capítulo 43, versículo 1 a 3, descreve não apenas a inevitabilidade, mas também a experiência profunda das provações e a resposta soberana de Deus a elas. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Antes de continuarmos, comente abaixo: sou parte da profecia que Isaías viu. Não é coincidência, é cumprimento. Se você sente que está vivendo tempos proféticos, declare isso com fé. Suas palavras ativam o que Deus já determinou. A realidade do escolhido hoje, à luz desta profecia, é que as provações não são apenas possíveis, mas esperadas e fazem parte do processo. Linguagem de Isaías: quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo, utiliza metáforas poderosas para indicar que as dificuldades são parte intrínseca da jornada, não exceções raras. Águas e rios representam situações avassaladoras, inundações de problemas que ameaçam nos afogar. O fogo representa sofrimentos intensos, crises que parecem consumir tudo, um processo de purificação muitas vezes doloroso.
A realidade hoje é que o escolhido enfrenta crises financeiras, perdas de entes queridos, doenças debilitantes, oposições implacáveis, calúnias, traições e lutas internas que parecem querer consumi-lo por completo. No entanto, e aqui reside a esperança e a força, a profecia não promete que você não passará por eles, mas que Deus estará com você enquanto passa. A promessa é clara: eu serei contigo, eles não te submergirão, não te queimarás. A realidade hoje não é a ausência de dor, mas a presença sobrenatural, ativa e sustentadora de Deus, que impede que você seja destruído ou consumido pela dor. É a paz inexplicável que guarda o coração e a mente em meio à tempestade. A força que surge precisamente na fraqueza, a esperança que brilha mais forte no desespero mais profundo. É a certeza de que a fornalha pode estar quente, mas Deus está no controle da temperatura e do tempo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, em Daniel capítulo 3. Isaías capítulo 48, versículo 10, adiciona outra camada crucial a esta compreensão, revelando o propósito fundamental do refinamento através do sofrimento. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Deus usa a fornalha da aflição como um meio divinamente orquestrado para purificar o escolhido. A frase "não como a prata" sugere que, no processo de refinamento da prata, uma porção do metal pode se perder. Mas Deus, ao provar o escolhido, não busca destruí-lo ou diminuí-lo, mas sim remover as impurezas que o impedem de refletir plenamente a sua glória. A realidade hoje é que suas lutas, suas dores e suas provações estão trabalhando sob a mão soberana de Deus para expor e remover o orgulho, a autossuficiência, a incredulidade, o apego ao mundo e tudo o que impede que você reflita a imagem de Cristo. O sofrimento te força a uma dependência total e absoluta de Deus, revelando a fragilidade da sua própria força e a suficiência da graça divina, como Paulo descobriu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. É um processo doloroso, sim, mas é essencial para o crescimento espiritual, para a santificação e para que você se torne mais parecido com aquele que o escolheu e que também sofreu por você. Isaías capítulo 53. O sofrimento do escolhido, profetizado por Isaías, não é um castigo sem sentido, mas uma ferramenta divina poderosa para a purificação, para aprofundar a dependência em Deus e para moldá-lo à imagem de Cristo. É uma realidade dura, mas cheia de propósito eterno e da garantia inabalável da presença sustentadora de Deus em cada chama da fornalha. Ser escolhido de Deus, ter sua identidade nele e estar sendo refinado por suas mãos automaticamente o posiciona na linha de frente de uma batalha espiritual que é tão real quanto invisível e que Isaías também aludiu em suas profecias. O inimigo de nossas almas, Satanás, odeia profundamente aqueles que pertencem a Deus e buscará por todos os meios destruí-los, desviá-los ou desacreditá-los. Isaías capítulo 54, versículo 17, é uma das promessas mais poderosas e reconfortantes para o escolhido em meio a este conflito constante. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A realidade do escolhido hoje, conforme profetizado e experimentado diariamente, inclui o fato inegável de que você é um alvo. O fato de você ser escolhido por Deus, estar sendo refinado por Ele através das provações e estar sendo usado por Ele para seus propósitos, o torna um alvo primário para as forças espirituais do mal e para o sistema do mundo que jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19.
O inimigo forja incessantemente armas contra você, tentações sutis e avassaladoras, enganos e mentiras que distorcem a verdade, dúvidas que minam a fé, acusações que buscam condenar a consciência, perseguições diretas ou indiretas, divisões em relacionamentos e na igreja. Ele levanta línguas, calúnias e difamações que mancham a reputação, falsas doutrinas que desviam da verdade, críticas injustas e implacáveis, vozes de condenação que ecoam as acusações do próprio diabo. A realidade hoje é que o escolhido experimenta ataques espirituais e oposição do mundo que não são aleatórios ou sem sentido, mas estratégicos e direcionados para desqualificá-lo e impedi-lo de cumprir o propósito de Deus. No entanto, a profecia de Isaías não diz que armas não serão forjadas contra você. Ela garante que elas não prosperarão. A realidade hoje é que, embora o inimigo ataque com ferocidade, ele não pode prevalecer ou alcançar seu objetivo final de destruir o escolhido que permanece firme em Cristo. A proteção de Deus é um escudo impenetrável ao seu redor. Isso não significa ausência de feridas na batalha, de dores causadas pelos golpes, mas a certeza da vitória final e da preservação divina. Além disso, há a promessa poderosa de vindicação divina contra as acusações. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O inimigo, como lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, é o acusador dos nossos irmãos. Ele usa pessoas, circunstâncias e até mesmo nossos próprios erros para levantar acusações contra o escolhido diante de Deus e diante dos homens. A profecia de Isaías garante que Deus mesmo trará a vindicação para seus servos. A realidade hoje é que o escolhido não precisa se defender freneticamente ou buscar justiça própria de forma carnal. Sua justiça e sua vindicação vêm do Senhor. Ele tem a autoridade em Cristo, conferida pela sua posição como escolhido, para refutar as mentiras e acusações do inimigo e do mundo, não por sua própria força de argumentação, mas pela verdade da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E o mais poderoso de tudo é que esta proteção contra as armas forjadas e esta vindicação contra as línguas acusadoras são sua herança. Esta é a herança dos servos do Senhor. Não é algo que o escolhido precisa lutar para obter por seus próprios esforços. São um direito adquirido em Cristo, parte inalienável da sua herança como servo de Deus. A realidade hoje é que o escolhido pode descansar na certeza de que Deus luta por ele, que sua justiça é a sua justiça em Cristo e que ele garante sua segurança espiritual e sua reputação final. A batalha espiritual é real e intensa para o escolhido, exatamente como implícito nas profecias de Isaías e explicitado em outras partes da Escritura. Mas a realidade mais poderosa é a garantia divina de proteção e vindicação, uma herança que capacita o escolhido a permanecer firme, a não se calar diante das acusações e a confiar que Deus fará justiça no tempo certo. Em meio às provações avassaladoras e às batalhas espirituais incessantes, a força do escolhido não vem de si mesmo, de sua própria resiliência ou capacidade. Isaías profetizou precisamente onde a verdadeira e inesgotável fonte de força seria encontrada, contrastando a fraqueza inerente da natureza humana com o poder ilimitado e sustentador de Deus. Isaías capítulo 40. Versículo 29 a 31 é uma das passagens mais conhecidas e amadas sobre a força que o crente recebe. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
A realidade do escolhido hoje, vivida e sentida diariamente, começa com a humilhante realidade da fraqueza humana. Isaías reconhece a limitação intrínseca da força humana, mesmo naqueles que estão no auge da juventude e do vigor físico, dizendo que os jovens se canarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. A realidade hoje é que o escolhido sente o peso esmagador do cansaço físico, da exaustão emocional e do esgotamento espiritual. As lutas da vida e da fé drenam a energia, as decepções minam a esperança, as pressões do mundo e do inimigo esgotam a alma. Confiar na própria força, na própria inteligência ou na própria capacidade leva inevitavelmente à queda e ao desânimo profundo. Mas em contraste absoluto com a finitude e a fragilidade humana, Deus é apresentado como a fonte inesgotável e transcendente de toda a força. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A realidade hoje é que o escolhido, ao reconhecer sua própria insuficiência e fraqueza, encontra em Deus a capacidade sobrenatural de continuar, de perseverar, de superar o que humanamente seria impossível. É a força divina que se manifesta e se aperfeiçoa precisamente na fraqueza humana. Como o apóstolo Paulo testificou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A chave fundamental para acessar essa força divina é esperar no Senhor. A promessa de renovação de forças é especificamente para os que esperam no Senhor. Esperar aqui não implica passividade ou inércia, mas uma expectativa ativa, uma confiança contínua e inabalável, uma dependência total e consciente, uma renovação constante da mente e do foco em Deus e em suas promessas. A realidade hoje é que a força do escolhido é diretamente proporcional à sua prática diária e consistente de esperar em Deus, buscando-o em oração, meditando em sua palavra, buscando comunhão com outros crentes, entregando suas preocupações a Ele e confiando em seu controle soberano, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. As manifestações dessa força renovada são descritas profeticamente com imagens vívidas e inspiradoras. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a descrição profética da força sobrenatural concedida por Deus aos que nele esperam. A realidade hoje é a capacidade do escolhido de voar acima das circunstâncias esmagadoras, ganhando uma perspectiva divina que o mundo não tem, de correr a longa e árdua corrida da fé sem se esgotar, mantendo o ritmo e a direção, de caminhar firmemente e com propósito mesmo nas jornadas longas, tediosas e aparentemente sem fim. É a perseverança sobrenatural, a resiliência divina que o mundo não consegue explicar ou replicar. A profecia de Isaías sobre a força que vem de esperar no Senhor não é apenas um belo poema. É a explicação bíblica profunda e prática para a resiliência, a perseverança e a capacidade de superação do escolhido em meio a tudo o que enfrenta. Sua força não é inerente a ele, mas vem de Deus, acessada pela dependência humilde e pela espera confiante nele. O escolhido de Deus não é chamado apenas para sua própria salvação pessoal, santificação e segurança. Há um propósito divino, grandioso, que transcende a si mesmo. Um chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros e manifestar o seu reino. Isaías profetizou extensivamente sobre o propósito missionário do servo do Senhor, um propósito que encontra seu cumprimento máximo em Cristo e que se estende ao seu corpo, a Igreja, composta pelos escolhidos de todas as nações. Isaías capítulo 42, versículo 6 diz, referindo-se ao servo: Eu,
O Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. E em Isaías, capítulo 49, versículo 6, a missão é expandida. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, que Jesus leu e aplicou a si mesmo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Também é crucial aqui, falando da unção pelo Espírito para pregar boas novas, restaurar os quebrantados, proclamar liberdade aos cativos e consolar os que choram. A realidade do escolhido hoje, vivendo o cumprimento dessas profecias, é que ele é chamado e capacitado para ser luz em um mundo mergulhado em trevas. Isaías profetizou que o servo seria luz dos gentios e salvação até a extremidade da terra. Embora a plenitude desta profecia se cumpra em Cristo, a Igreja, o corpo de Cristo formado pelos escolhidos de todas as tribos, línguas, povos e nações, é chamada a ser essa luz no mundo, refletindo a glória daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A realidade hoje é que o escolhido é posicionado estrategicamente por Deus em seu ambiente, na família, no trabalho, na escola, na comunidade, nas redes sociais, para refletir a luz de Cristo. Suas ações, suas palavras, seu caráter transformado e até mesmo sua perseverança no sofrimento e na batalha são um testemunho poderoso da realidade de Deus. O escolhido é capacitado pelo Espírito Santo para cumprir esta missão. Isaías 61:1 fala da unção pelo Espírito para pregar, curar, libertar. A realidade hoje é que o escolhido, ao crer em Jesus, recebe o Espírito Santo não apenas para a santificação pessoal, mas para a capacitação divina para o serviço e a missão, conforme a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até aos confins da terra. É o Espírito que dá poder para testemunhar com ousadia, para amar o próximo de forma sacrificial, para manifestar os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e para cumprir o propósito de Deus de estender o seu reino na terra. Assim, os escolhidos se tornam agentes de cura, liberdade e restauração nas mãos de Deus. A lista de tarefas em Isaías 61. Restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, consolar todos os que choram, descreve o ministério de Cristo e o ministério que ele confia aos seus seguidores. A realidade hoje é que o escolhido é chamado a ser um instrumento de cura emocional e espiritual, de libertação do pecado, das opressões espirituais e das fortalezas mentais, e de consolo para os que sofrem. Muitas vezes, Deus usa as próprias experiências de sofrimento e superação do escolhido como uma ponte para ministrar esperança e cura aos outros que passam por situações semelhantes. E tudo isso é para a glória de Deus. O propósito final, como Isaías 61:3 conclui, é que sejam árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A realidade hoje é que a missão do escolhido não é sobre seu próprio sucesso, reconhecimento ou construção de um império pessoal, mas sobre a manifestação da justiça de Deus, a expansão do seu reino e a exaltação do seu nome através de suas vidas e ministério. As profecias de Isaías revelam que o escolhido de Deus hoje tem um propósito grandioso, sobrenatural e eterno: ser luz, ser salvação, ser agente de cura e liberdade, tudo para a glória daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Esta missão dá sentido a cada luta, a cada dor e a cada vitória na jornada. Isaías, em suas profecias, frequentemente contrasta de forma aguda o caminho de Deus com os caminhos do mundo. A confiança no Deus vivo com a confiança em ídolos mortos ou na força ilusória do homem. Essa distinção profética não é apenas uma lição histórica, mas uma realidade vivida intensamente pelo escolhido hoje, que se encontra em constante tensão com os valores e sistemas deste mundo. Isaías, capítulo 44, versículo 9 a 20, descreve a futilidade e a cegueira da idolatria daqueles que confiam em algo que suas próprias mãos fizeram. Isaías capítulo 31, versículo 1 adverte severamente contra confiar em cavalos e carros, representando poder militar e força humana, em vez de confiar no Santo de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 20 lamenta a condição moral daqueles que perverteram a verdade, chamando o mal de bem e o bem de mal, colocando trevas por luz e luz por trevas. A realidade do escolhido hoje, à luz desses contrastes proféticos, é que ele vive com um sistema de valores e uma fonte de confiança opostos aos do mundo. Isaías expõe a vaidade de confiar em coisas feitas por mãos humanas, ídolos modernos como dinheiro, fama, tecnologia, ciência sem Deus, prazeres efêmeros, ou na força e sabedoria limitadas do homem. A realidade hoje é que o mundo idolatra o sucesso material, o poder político, a autossuficiência, a satisfação imediata e a aprovação social acima de tudo. O escolhido, no entanto, é chamado a confiar unicamente no Deus vivo e verdadeiro, em sua palavra e em sua força sobrenatural. Essa diferença fundamental de valores, prioridades e fonte de confiança cria um atrito inevitável e constante com o sistema do mundo. Por causa dessa diferença radical, o escolhido é frequentemente visto como estranho ou antiquado. Aqueles que confiam em Deus, que vivem pelos seus valores imutáveis, que chamam o bem de bem e o mal de mal, mesmo quando a sociedade inverte esses conceitos e ridiculariza a verdade bíblica, são frequentemente vistos como estranhos, retrógrados, intolerantes ou até mesmo perigosos pelo mundo. Isaías profetizou sobre um remanescente fiel em meio a uma nação apóstata e idólatra. A realidade hoje é que o escolhido é esse remanescente, vivendo de forma contracultural e profética em um mundo que rejeitou a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 descreve essa estranheza. Acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vos ultrajam. Este contraste nos valores, na confiança e no estilo de vida é uma das principais fontes da oposição que o escolhido enfrenta, e até mesmo da perseguição declarada, como Jesus advertiu em João capítulo 15, versículo 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia a luz, porque suas obras são más, e a luz as expõe. A vida do escolhido, vivida em justiça, santidade e dependência de Deus, é um testemunho silencioso que expõe a escuridão do mundo e a futilidade de seus caminhos, provocando hostilidade e rejeição. Mas o escolhido vive com a certeza profética da queda dos ídolos e dos sistemas humanos. Isaías profetizou a ruína dos ídolos e a queda daqueles que confiam neles, mostrando que toda força humana sem Deus é vã. A realidade hoje é que o escolhido vive com a certeza profética de que todos os sistemas, valores e ídolos que se opõem a Deus ruirão e serão julgados. Isso dá ao escolhido a coragem de não se conformar com o mundo, de não temer suas ameaças ou sua rejeição, pois ele sabe quem detém o controle final da história e quem prevalecerá.
O contraste profético em Isaías entre o caminho de Deus e o caminho do mundo não é apenas uma observação antiga, é uma descrição precisa da posição do escolhido hoje. Viver pela fé e pelos valores do reino em um mundo de idolatria, autossuficiência e relativismo moral inevitavelmente gera conflito, mas também valida a autenticidade do chamado e a realidade de ser separado por Deus. Finalmente, as profecias de Isaías não se limitam a descrever a jornada do escolhido com suas lutas e desafios. Elas apontam gloriosamente para o seu destino final, uma esperança inabalável que sustenta a alma em meio a todas as dificuldades presentes. Isaías profetizou sobre o futuro glorioso do povo de Deus, uma realidade que se cumpre na eternidade para aqueles que foram escolhidos em Cristo. Isaías capítulo 62, versículo 12 diz, descrevendo o estado final do povo de Deus: "E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada." Isaías capítulo 65, versículo 17 a 19, fala sobre a criação de novos céus e nova terra, um cenário de restauração completa. "Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém regozijo e para o seu povo alegria. E alegrar-me-ei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor." E Isaías capítulo 54, versículo 17, que já vimos no contexto da batalha espiritual, conclui com a herança final. "Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor." A realidade do destino do escolhido hoje, profetizada com tamanha clareza por Isaías e confirmada em todo o Novo Testamento, é uma identidade final gloriosa e perfeita: ser chamado povo santo, remidos do Senhor. Esta é a identidade final e plena do escolhido na eternidade, livre do pecado e de suas consequências, completamente separado para Deus. A realidade hoje é que, apesar das falhas, das lutas contínuas contra o pecado e das imperfeições presentes, o escolhido já é declarado santo em Cristo e redimido pelo seu sangue precioso. Essa identidade é garantida pela obra de Cristo e será plenamente manifestada em sua perfeição final. Ser chamado procurada, cidade não desamparada, fala do amor eterno de Deus por seu povo, de sua busca incansável por aqueles que são seus e da garantia de sua presença constante e eterna, nunca mais os abandonando. Além disso, o escolhido tem uma herança de justiça eterna e vindicação final. Isaías 54:17 chama a proteção contra as armas forjadas e a vindicação contra as línguas acusadoras de herança dos servos do Senhor. A realidade hoje é que o escolhido vive com a certeza absoluta de que, no final, toda injustiça sofrida será corrigida, toda lágrima será enxugada e sua fidelidade a Deus, muitas vezes invisível ou desprezada pelo mundo, será publicamente honrada e recompensada por Deus. Sua justiça final não é baseada em seus próprios méritos insuficientes, mas na justiça perfeita de Cristo que lhe foi imputada pela fé, e essa justiça garante sua posição segura diante de Deus e sua vindicação final diante de todo o universo. Isaías profetiza um futuro sem sofrimento, dor ou lamento, a criação de novos céus e nova terra, onde as coisas passadas não serão lembradas e onde a dor, o choro e o clamor não existirão mais. A realidade hoje é que o escolhido vive com a esperança inabalável de um futuro glorioso, onde todo o sofrimento presente, toda a oposição do inimigo e do mundo e toda a fraqueza humana serão eliminados para sempre.
Esta esperança não é uma ilusão piedosa, mas uma certeza absoluta baseada na promessa profética infalível de Deus. A mesma esperança que sustentou os apóstolos e os mártires ao longo da história. E o clímax da profecia de Isaías, e a esperança mais gloriosa do escolhido, é a plenitude da presença de Deus, a habitação plena e eterna de Deus com seu povo em uma nova criação. A realidade hoje é que a presença parcial de Deus, que sustenta o escolhido nas provações e o capacita para o serviço, é apenas um prelúdio da presença total, manifesta e gloriosa, que ele desfrutará na eternidade, face a face com o seu Salvador. As profecias de Isaías sobre o destino do escolhido não são apenas palavras de conforto, mas a descrição de uma esperança gloriosa que transcende qualquer sofrimento presente. A certeza de ser chamado povo santo, de ter a justiça e a vindicação de Deus como herança e de viver em um futuro sem dor na presença gloriosa de Deus, é a motivação final e inabalável para perseverar na fé até o fim. Chegamos ao fim desta profunda jornada pelas profecias de Isaías, desvendando como as palavras proferidas há 2700 anos são, de fato, a realidade vivida pelo escolhido de Deus hoje. Vimos que sua identidade inabalável, suas provações como cadinho de refinamento, suas batalhas espirituais com a garantia da proteção divina, sua fonte inesgotável de força ao esperar no Senhor, seu propósito grandioso como luz para as nações, o contraste aguçado de sua vida com os valores do mundo e seu destino glorioso de herança e vindicação final, foram todos profetizados com antecedência divina. Você não está vivendo uma experiência aleatória ou sem sentido. Você está cumprindo um plano eterno, detalhado nas Escrituras, um plano que começou com a escolha de Deus e culminará em sua glória eterna. Que esta compreensão bíblica profunda o equipe, o fortaleça e o console. Que ela valide suas lutas e dores como parte essencial do processo de refinamento divino e da batalha espiritual. Que ela reforce sua identidade inabalável em Cristo e a certeza absoluta da proteção, justiça e vindicação de Deus sobre sua vida. Que ela o motive a abandonar a confiança em si mesmo e no mundo, esperando unicamente nele para obter a força necessária e a viver seu propósito como luz em um mundo em trevas, com os olhos fixos na esperança gloriosa que o aguarda. Agora, eu quero ouvir de você, escolhido de Deus. Qual aspecto desta exploração das profecias de Isaías sobre a sua realidade ressoou mais poderosamente com a sua experiência atual? Como a clareza de que estas palavras antigas são a sua realidade hoje muda a sua perspectiva sobre suas lutas, seu chamado e seu futuro? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua perspectiva. Sua experiência e seu testemunho são valiosos para a nossa comunidade de escolhidos que busca a verdade. Se este vídeo trouxe luz, validação e motivação para a sua vida, compartilhe-o com outros que precisam dessa verdade bíblica sem filtros. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade que busca a profundidade da palavra e a realidade da vida do escolhido, inscreva-se no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, as profecias de Isaías sobre o escolhido não são história antiga, elas são a sua realidade hoje. Viva-a com fé inabalável, coragem sobrenatural e esperança gloriosa. Deus abençoe a todos abundantemente e até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais tesouros escondidos nas Escrituras para a edificação e fortalecimento dos escolhidos.